Olá, galera! Bem-vindos a mais um episódio do nosso STBcast. Estou hoje aqui com Daniela Odin. Tudo bom, Dani? E aí, Lucas? Beleza? Não? Tudo bem. Então, antes da gente começar, falando para você que está nos assistindo aí, se inscreva no nosso canal. Siga a STB Austrália no YouTube, também a STB _Austrália no Instagram. A gente tem um conteúdo lá, assim, diário. Você vai ter muita informação. Agora a gente também... agora não, já faz aí um mês, mais ou menos, ou quase isso, que a gente já inaugurou nossa loja de Gold Coast também. Então, se você começar a nos seguir, você vai ter muita informação da maravilhosa Costa Dourada. E hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa saga de escolas, onde a gente está apresentando as escolas, os nossos principais parceiros, seja aqui em Sydney ou na Austrália inteira. Então, hoje nós temos mais um episódio e nós vamos dar as boas-vindas para a nossa parceira, a Juliane, da KCA Education. Tudo bom, Ju? Bem-vinda. Bem-vinda, Ju! Tudo bem? Vamos falar bastante informação que a gente tem aí para os alunos e as áreas principais da KCA, que é muito importante, que tem várias coisas que fazem sentido e às vezes não são áreas muito comuns, né, que a galera está acostumada, digo mais até para o pessoal que está no Brasil, de saber de como funciona, etc. Então a gente vai trazer bastante informação a respeito disso. E para galera que não te conhece, assim, que não sabe quem que é a Juliane, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre como que... Eu sei que a gente sabe que tem bastante coisa de vivência aqui na Austrália, etc. Muitos anos de estrada. Não dá pra contar tudo, assim. Se a gente fosse falar, ia levar bastante tempo, porque é muita coisa. Mas se você puder resumir pra gente um pouquinho, por gentileza, de quem que é a Ju, como é que você caiu aqui na Austrália, o que a Austrália te proporcionou. Hoje você tá lá em Gold, como é que é viver em Gold, como é que são as coisas lá? Legal. Então, Juliane... Eu trabalhei na KCA Education nos últimos 6 anos, mas eu, na verdade, estou na Austrália há praticamente 18 anos, tá? Uau. E antes, no Brasil, eu trabalhava em agência. Então, eu trabalhei 5 anos em agência, trabalho 18 anos em escolas, diferentes escolas. Pouquinho de experiência, Tá contando um pouquinho minha idade também, né? O que é muito perigoso, mas tudo bem, né? Eu comecei muito nova, vamos pensar nisso. Faz sentido. Muito nova. Mas assim, já viajei muito, já morei no Canadá, morei na Austrália. Eu tenho essa experiência de saber o que é a diferença de morar em países diferentes. Morei nos Estados Unidos também. Então, assim, experiência no sentido de viagens, de intercâmbios em lugares diferentes e também experiência em escolas, né? E até como legal. agência também, né? Conversar diretamente com o estudante. Então, eu consigo ajudar o pessoal, às vezes quer conversar um pouquinho, entender um pouquinho as diferenças das cidades, dos países. Eu consigo ajudar também nesse sentido. E agora em diferentes indústrias também, né? Não só na indústria de cursos de inglês, mas nos cursos de VET. Né? Tenho bastante experiência também nesses cursos também que dá para ajudar o pessoal. Bacana. E como é que é, assim... eu ia perguntar, como que você chegou aqui na Austrália, Ju? Porque a Austrália, você caiu aqui verdade, como? Eu morei nos Estados Unidos um pouquinho, depois morei 1 ano no Canadá. Só não fiquei lá porque era muito frio. Não aguentei, eu sou bem honesta em dizer. O país estava maravilhoso. 100% das pessoas que a gente conversa que tiveram experiência no Canadá. Tipo assim, 100%. Sempre falam assim, tipo isso, né? De que, cara, o único que é muito legal, tal, legal, frio, mas é muito frio. Eu morava em Toronto ainda, tá? Então eu cheguei a pegar -20, muita neve. Lindo pela uma primeira experiência, mas não pra morar pra sempre, tá? Tive a oportunidade, inclusive, na época, com uma escola lá, mas acabei não ficando. E aí, quando eu voltei pro Brasil, fiquei mais um tempo e falei assim, bom, agora vamos ver qual o país que eu posso, já que eu vou ficar um tempo, eu possa morar e que seja um clima agradável. Então agora vamos escolher direito. E aí eu escolhi a Austrália. Muito bem escolhido. Escolhi Sydney, né? Na época, exatamente. Então, legal. na época eu vim pra Sydney, fiquei aqui 15 anos em Sydney. Uma vida maravilhosa em Sydney, obviamente, com muitas oportunidades. A mesma escola que eu tive a oportunidade de Canadá tinha aqui também, então deu super certo de eu começar numa escola. Fui sponsorada, fiquei na Austrália por causa dessa escola, né, que foi a escola que eu trabalhei anteriormente. E depois foi 15 anos aqui, vamos tentar um lugar diferente. E agora tô praticamente 3 anos em Gold Coast, tá? Que também é maravilhoso, né? São diferentes cidades, Nordeste mas oportunidades do Brasil. diferentes. Exatamente, Nordeste do Brasil, um clima um pouco mais ameno, né? Um pouco mais quente. Mas são cidades completamente diferentes. Eu acho que tem perfil. Mais praiano, exatamente, né? tem perfil diferente, né? O pessoal que tá muito mais focado em trabalho, em cidade grande, tem Sydney, mas também tem Gold Coast, uma cidade que é uma cidade grande, vou te falar que tem tudo em Gold Coast. Sim. E ainda tem a praia. Então, assim, não tô reclamando, adoro. Já fui visitar vocês, inclusive, lá em Gold Coast, no
office novo, muito legal. Legal, e uma né, vista Ju? bem bonita, Sim. aliás, do office. A escola é do lado. Ah, A escola legal. é literalmente 3 números do lado. É bem pertinho. Muito Nossa, pertinho. do lado. do Ou lado, seja, quem vier pra KCA já vai ter Já vai ter o como ir STB direitinho. e a KCA ali do ladinho. Na hora do almoço, pertinho. dá uma passadinha lá na STB. Sim, já toma um cafezinho e depois volta pra escola. Pois é. E aproveitando, falando um pouco da KCA, né? Do campus de Gold, que é do lado da agência. Sim. O daqui também não é tão longe Não, aqui também é bem da, muito da perto. agência, né? Tipo assim, Muito super bem pertinho. Deu localizado. 5 minutinhos andando. 5 minutos andando. E assim, super fácil acesso ao Town Hall transporte. aqui, Exato. Então, muito fácil. Aqui, Sydney, a Austrália em geral, nesse termo, é muito, muito bom, né? Muito Você prático, fala, exatamente, você tem tudo na mão. E aí, fala um pouquinho agora da KCA no sentido dos cursos que ela oferece. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós quais são os focos aí da KCA em termos de tanto do inglês também como o VET, e para passar um pouquinho para a galera entender. Legal. Então, a KCA, a especialização nossa realmente são para cursos vocacionais, tá? E quando você fala de cursos vocacionais, outro foco que a gente tem muito importante são cursos vocacionais que possibilitam o aluno trabalhar na área, tá? Porque sim, trabalhar todo mundo pode, porque o visto de estudante dá essa permissão, mas trabalhar em uma área em específica, você normalmente tem que ter um curso dessa área. Então, as áreas que a gente foca mais, que são áreas, por exemplo, como child care, que é para cuidar de criança, a área de age care, para cuidar de idosos, a parte de community services, para fazer trabalhos para a comunidade, são todas áreas que precisam de muita gente para trabalhar aqui na Austrália. Então, são áreas onde o aluno começa a fazer esses cursos e ele pode trabalhar na área. Na verdade, é obrigatório ter começado esses cursos para poder entrar no mercado. Então, você acaba tendo esse diferencial. São cursos práticos, né? Exatamente, quando comparado com pessoas... Não precisa esperar se formar para começar a trabalhar na área. Exatamente. E dentro do curso, tá? Dentro faz parte da sala do currículo. de aula, tem a parte prática e também tem o work placement, né? Que seria o estágio que a gente faz a colocação, tá? Então, a pessoa vai trabalhar na área. Então, isso é importante. Você não está fazendo um curso que você vai demorar 1 ano, 2 anos para começar a trabalhar na área. Isso é um diferencial, principalmente na hora de arranjar emprego. Porque você não vai estar disputando com muitas pessoas, só com quem estuda aquela área, tá? Tem empregos que qualquer pessoa, vamos no restaurante, qualquer um poderia fazer o trabalho, certo? Sim. Independente da profissão, do background da pessoa. Para trabalhar dentro de uma child care, né, como cuidar de criança, você tem que estar fazendo esse curso. Então, diminui aí a quantidade de pessoas que você vai estar disputando o trabalho, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante de estar estudando essas áreas específicas. Então, a gente tem essas áreas específicas por esse motivo, tá? É muito mais interessante para o aluno, é muito mais prático, como você falou, né? Ele é realmente para a pessoa que vai fazer o dia a dia do trabalho, tá? Ele não é uma universidade, tá? Porque a universidade até acaba sendo um foco um pouco diferente, né? Na área de depois da aula, da área, não é isso. É a pessoa que vai trabalhar no dia a dia. Então, os lugares, os child cares, as residências de idosos, onde você pode trabalhar, dão preferência para a pessoa que é o dia a dia. A pessoa que tem área prática. Tá? Então, essa é a preferência que eles têm. E a Austrália, como um todo, hoje, ela é quase que um tapete vermelho para quem quer trabalhar vir para cá área. e se dedicar e trabalhar nessa área. A minha esposa é do Child Care e eu lembro que ela, assim, praticamente se matriculou no curso e foram, tipo assim, 2 semanas no máximo. E eu sendo bem honesto mesmo, que ela já, assim, tinha uns 4 centros que já queriam meio que contratar. E tem as agências também, né, que ajudam, agências de emprego, que são focadas assim para isso também, né, que fazem essa colocação, e a demanda é muito alta e tem que ter um preparo, né, porque assim, querendo ou não, você tá em ambas as áreas, assim, minha visão pelo menos é que você tá lidando ali com vidas de pessoas, então você tem todo, assim, tem tudo um cuidado, tem toda uma coisa, então faz sentido com que as pessoas sejam bem capacitadas ou que tenham pelo menos um curso para fazer isso. Sim. E a demanda é gigante, né, nisso. É muito alta. E é legal. Então, assim, a KCA tem essa parceria com o mercado. Então, a pessoa começa a estudar no curso, aprender tudo o que precisa, até o determinado momento que ela vai precisar fazer um estágio, e aí vocês vão estreitar essa oferta para ela. Exatamente. E tem uma coisa interessante. Então, no primeiro mês, normalmente, primeiro, segundo mês, a gente também já oferece cursos de primeiros socorros, a gente já começa a oferecer tudo que um lugar deste vai pedir.
Tá? Então, tem que fazer uma checagem de policial, a gente oferece para o aluno, explica como é que faz. Tem alguns tipos de cartões, licenças que a pessoa tem que tirar para trabalhar com idosos, para trabalhar com crianças, trabalhar com pessoas com disability, que elas precisam ter essas certificações. Então, logo no começo do curso, a primeira coisa a gente foca nisso, porque todo mundo, como você falou, começa a trabalhar muito rápido. Então, para que a pessoa esteja preparada de verdade para trabalhar, a gente já foca nessa parte primeiro. Tá com tudo logo certo, no primeiro mês. No primeiro mês. A gente começa a focar nisso. Tem coisas que são feitas no primeiro dia da orientação. A gente quer que o pessoal realmente comece a trabalhar, porque dá uma grande diferença a pessoa trabalhar na área e estudar na área. Tá? Pra gente, o aluno ele vai estar muito mais interessado. Tudo que ele aprende em classe, ele pode pôr em prática. Então, pra gente é muito interessante. E por isso a gente garante essa colocação, tá? A gente garante essa colocação em estágio, mas tem gente que consegue até antes. Nem espera a escola fazer a colocação, tá? Então, existe essa possibilidade também. Não, mas eu já arranjei meu emprego. Ótimo! Já tô na área. Essas horas, né? Porque existe um mínimo de horas que você tem que trabalhar na área para receber o certificado no final. Então, você já pode contar antes, por que não? Né? Então, a gente faz dessa maneira, tá? É bem interessante, assim. Eu vejo muita gente que gosta da área, assim, que vem, que procura, né? Então, acho que quando você já tem esse caminho pronto e essa ponte... E é interessante porque quem gosta, geralmente, de childcare para trabalhar com criança, não gosta... Do outro lado, trabalhar com opções, idosos. Então, tem opções para ambos os lados. E até o community service também. Community service também. É um outro perfil de exato, pessoas. Que te dá, assim, uma outra área, vamos dizer, mas que você também tá ali com aquela coisa de ajudar mais pessoas, mas num sentido mais administrativo da coisa, seria? Sim, também. Até um pouco mais psicológico. Legal. Tá? Para fazer, por exemplo, projetos com a comunidade. Tá? Então, pessoas que precisam de ajuda. Então, você faz aqueles projetos para a comunidade, para ajudar as pessoas de uma determinada, por exemplo, nacionalidade, de uma determinada faixa etária. Então, você faz os projetos da comunidade. Então, é bem interessante também. Então, tem um pouco de tudo, né? Tem essas opções diferenciadas, até para fazer pacotes, onde você pode começar com o certificado 3, por exemplo, de Individual Support. Ele é para ajudar os indivíduos, em geral, para ser uma pessoa um cuidador, certo? Um cuidador. De todas as idades, tá? Eu falo muito de Age Care, porque o Age Care tá agora em alta. Mas um cuidador, ele pode cuidar de qualquer idade, pessoas que tenham algum tipo de deficiência, que precisem de ajuda. Ele pode trabalhar com a comunidade também e pode trabalhar com os idosos. Então, é um cuidador, em geral. Mas você pode fazer, inclusive, um pacote onde você tem esse curso, mais um curso de Community Services depois, que é um diploma. Então, você acaba sendo um visto longo, que é ótimo para o aluno, e ele vai ter tantas portas de saída para trabalho depois, que é uma grande vantagem. Tá? Em 2 anos Abre e o leque, meio, né? exatamente. Ele realmente 2 anos e meio ele se forma. Exatamente. Ele vai se formar e ter várias opções. Vai ter 2 certificados, um certificado mais um diploma, e ainda vai ter várias possibilidades de trabalho. Sim. Tá? E, Ju, para o Brasil, ainda é muito difícil das pessoas entenderem, mas como eu vou ser um estudante full-time, que seria a exigência, né, do governo aqui na Austrália, e também trabalhar. Porque no Brasil, geralmente, ou você estuda todos os dias e trabalha, ou você não trabalha, enfim, é complicado. Explica pra gente um pouquinho como que o estudante ele vai participar das aulas, vai frequentar as aulas e aí vai conseguir também trabalhar, alocar o carga horária, né? O timetable. Uma coisa interessante que a grade horária de cursos full-time aqui, né, que seria um período integral. Período integral, isso. Ele é 20 horas por semana. Então, ele não é tanto assim. São 2 dias inteiros, por exemplo. Se o curso for diurno, ou 3 noites se o curso for noturno. Então, ainda tem muita possibilidade de trabalho. Então, isso é muito legal, essa flexibilidade do curso, né? A pessoa ou vai estudar 2 dias o dia inteiro, se for à noite, 3 noites. Então, tem todo o resto da semana e final de semana para poder trabalhar. E até nisso, falando disso, por exemplo, os empregadores entendem que você está estudando, então eles sabem que esse curso é 2 anos, porque por causa da grade, da forma como é, porque ele sabe que é o full time do estudo, o que é, então ele entende isso. E até no caso, falando disso, por exemplo, você fala, mas childcare funciona só de, vamos dizer, de segunda a sexta. Mas, por exemplo, a minha esposa, no caso dela, ela tinha os 3 dias, então ela fazia 2 shifts de 10 horas, entendeu? Que davam as 20 horas semanais que ela estava liberada. Pode trabalhar, exatamente. Exato, então assim, você consegue encaixar, né? Sim, então, existe essa flexibilidade. Eu tava falando na até indústria mesmo, com todo mundo outro entende. aluno nosso que é da área do Aged Care, e que ele falou, cara,
eu tenho que negar shift, assim, porque não dá, porque vai de sábado... O que é negar shift? Explica pra quem nunca veio aqui. Bom, o shift é um determinado horário que você vai trabalhar, né? Que pode ser, dependendo, você vai combinar com o teu empregador, às vezes são 4 horas, às vezes são 8. Então, é o seu horário de trabalho. É o seu horário de trabalho do dia, vamos dizer, que você pegou. Então, ele falou que às vezes... Casual. Isso, do casual. Boa, obrigado. E ele falou, cara, ele tem que negar isso porque os empregadores mandam. Ele falou, cara, não dou conta de trabalhar. E tem, principalmente para a área de... E aí, falando agora dessa área de cuidados, vamos dizer, de cuidador, tem gente que precisa de atendimento, vamos dizer, no sábado, no domingo, no feriado. A pessoa, ela necessita de alguém ali com ela. Então, não tem, assim, muito dessa de, mas... E quem trabalha sábado ou domingo ganha mais. Só durante o dia. Não Bem existe mais. isso. Tem mais. Tem gente que trabalha, tem alunos que trabalham só no sábado e domingo. Porque eles já ganham faz muito mais o valor, trabalhar a semana inteira. Não, aí pega dois shifts, ó. A 10 galera agora já horas. aprendeu. Já sabe, gente. Pega 2 shifts de 10 horas. Tipo, 2 trabalhos casuais, assim. Tipo, por um final de semana... Cara, você faz um belo do dinheiro ali. E essa área paga muito bem, né? Sim. Tem que lembrar isso. Principalmente a área de cuidadores de idosos ou também o pessoal, a parte de deficiência, paga muito bem. Então, assim, é até mais do que... Para cuidar de criança existe um salário que não é ruim, né? A gente não sei se pode falar valores aqui, mas dá para dar uma ideia. Uma média, lógico. Uma média de 25 a 30. Tá? Por hora de trabalho. Não é por semana não, tá, gente? Por hora. Para um entry level, né? Tipo assim, pra quem tá começando agora. Que o inglês tá começando a melhorar. Tipo o salário mínimo é 25 a hora. Isso é o dali pra cima, com né? mais experiência, você vai acaba... ganhando mais. Então, no Child Care, pra quem trabalha com criança, vai ganhar uma média de 25 a 30 por hora. E o Age Care ainda mais. Ainda mais. Então, trabalhar normalmente é de 30 a 35, até nos finais de semana, 60 horas. Então, aí que o pessoal gosta muito de trabalhar no final de semana. Então, se a escola é 2 vezes por semana de dia, na semana, não interfere em nada. Ainda dá pra aproveitar um pouco, dá pra trabalhar, tempo é o que não falta. Tá? Então, esses cursos que são considerados de tempo integral, na verdade, são cursos muito flexíveis pro pessoal. Então, dá pra fazer os dois. Dá pra fazer os dois tranquilamente. Tranquilamente. Isso é muito bom da Austrália, né? É muito bom. Eu acho que as pessoas que são vocacionadas para essas áreas, assim, que eu acho que você tem que ter uma vocação de tem que gostar, né? Exato. Assim, eu falo muito da questão da minha esposa, que ela é do Child Care, então tem dia que ela sai e ela volta limpinha, arrumadinha, e tem dia que ela volta com o cabelo em pé, pintado, e nossa, hoje a galera brincou na terra, ela tava tudo, enfim... Cada dia é uma jornada diferente. Mas ela gosta dessa dinâmica, dessa coisa de não ser muito rotina, porque cada dia é uma surpresa. Ela tem que fazer as interatividades com a criançada, então ela aprende a lidar muito nesse sentido de criar as coisas. Eu acho interessante também. Tem o lado lúdico também leva artístico, toda a questão. muito e aqui na legal. Austrália com essas coisas de tipo assim, aborígene e tal, então eles levam muito isso pra dentro. Então, pra ela até foi super interessante conhecer sobre isso da Austrália, dessa parte de história da Austrália, um pouco mais assim, que aqui é muito levado a sério e eles botam isso muito dentro da sala de aula, então faz todo sentido, assim, isso é bem legal, mas eu até esqueci porque eu tava falando isso agora. Você tava falando da pessoa gostar da área, que aí ela tem que... cuidador, exato, né? Isso, quem era gosta isso da área vocacional. Exato, isso. Obrigado. E tem que ter essa vocação, e eu acho que tem muita oportunidade. Era só isso que eu quis dizer. Então, assim, se a pessoa tem uma vocação para isso, eu acho que a pessoa tem que entender nesse sentido, e ela vai aprender essas coisas todas, ela vai poder depois, assim, ter 1 milhão de coisas para fazer, vai ter essa questão de oportunidades até de crescer dentro das organizações, exatamente. E aí a parte de imigração também, que o pessoal sempre procura, né? Então existem possibilidades nessa área também. Tá? Então a pessoa tem que, obviamente, contatar agentes de imigração para checar todos os detalhes, mas são 2 indústrias que vamos pensar. O mundo cada vez as pessoas estão ficando mais velhas, porque a medicina está evoluindo, certo? Então tem que cuidar desse pessoal. E as pessoas estão tendo mais filhos novamente, né? Parou um pouco aí na época do Covid, mas agora voltou novamente. Então agora tá dando resultado. Booming pros 2 lados, né? Estão crescendo e estão também ficando mais velhos. Então, são 2 áreas que estão desesperadas por pessoas para trabalhar. Sim. Tá? A gente tem que lembrar disso. Então, a indústria em si está precisando de mais gente. Quando a indústria precisa de mais gente, o governo australiano acaba dando incentivos para que a pessoa fique aqui na Austrália. Sim. Você estudou aqui, você investiu o curso aqui. Você vai ser reconhecido pela indústria.
indústria. reconhecido, exatamente. Então, existem muitas possibilidades dessa parte, tá? Então, a gente sabe que tem agora possibilidades até de sponsorship, possibilidades de ficar mesmo na Austrália para quem estuda essas áreas. Então, é importante dar uma checada mesmo sobre isso. Até o Labor Agreement de Aged Care, para isso, veio para dar um gás gigante nesse sentido. O assim. Aged Care é o Como mais que sofre, é isso? tá? Conta pra nós um pouquinho Bom, essa primeiro parte. é bom deixar claro a questão do agente de imigração. A gente não que está nós não dando somos, conselho é. de imigração aqui. Então, sempre consultar um profissional capacitado da área. Mas, assim, falando muito a grosso modo, é uma facilidade na questão do sponsor para quem é da área, no sentido de que o ganho mínimo foi muito bem facilitado ali, porque teve um aumento agora para sponsors de modo geral aqui na Austrália. Tem que ganhar um valor mínimo, se não me engano, acima de 70 mil dólares. Isso. Eles mantiveram para a área de care, se não me engano, 52, alguma coisa, assim, por ali. Então manteve esse mais baixo. E a pessoa precisa ter um certificado 3. Isso, tem que ter completado o certificado 3 de individual support. Isso. Tá? E a empresa só que tem que fazer parte da union, que é o sindicato. Ela tem um memorando de entendimento que o governo trouxe junto com os sindicatos. E é importante dizer isso, que é o governo da Austrália pensando na não exploração do imigrante ou de uma pessoa que quer ir para essa área. Então, da empresa não ser assim abusiva nesse sentido. Então, eles, junto com os sindicatos, eles desenvolveram esse memorando que a empresa tem que fazer parte para ela assinar e falar assim, não, eu vou me comprometer a pagar o salário. Eu não li o memorando, mas eu tô imaginando que é acordado. Cara, eu vou pagar de tudo direitinho. O salário do mercado. Exatamente. Tudo isso. Então, se a empresa fizer parte disso também, a pessoa tiver o certificado 3 Individual Support e também nível de inglês, né, gente? Que é 5.0 no IELTS. Que não é difícil. Exato, que não é tanto. Exatamente, era essa outra coisa. Alguns sponsors pedem até mais. Sim. Tá, 5.0 de IELTS. Você pega um social work, por exemplo, é 7. Você vai pegar nursing, é 7. 7, fácil. Entendeu? Então é um pouco mais facilita. possível. Não, gente, vamos combinar. É o mínimo que você precisa ter Com se certeza. você quer trabalhar em qualquer indústria, né? Que você tá falando com pessoas e cuidando de ainda pessoas. mais com Tem que gente. falar com as pessoas. Então, assim, esse é um ponto principal. É assim, você vai vir para a Austrália. Se você tiver intenção de eventualmente migrar, você tem que ter certeza que seu inglês tá, né? Assim, você se comunica, você sabe escrever, você vai para a rua, você consegue falar, porque não adianta achar que vai ficar falando português aqui a vida inteira, né? Não vai ter uma escolinha só de português, não vai ter uma casa para idosos. Eu falo que a segunda língua é importante em algumas áreas, como por exemplo, tanto no child care quanto no aged care. É engraçado que a segunda língua é importante, tá? Então ter o português é uma vantagem. É uma vantagem. Porque tem crianças que são filhos de brasileiros. Sim. Tem idosos agora que já são de background, né? Que era brasileiro também. E uma coisa até interessante, né? Mas quando a pessoa tem demência nos aged cares, normalmente volta para a língua nativa. Então, eles precisam de pessoas... Então, eles contratam muito bem pessoas que têm duas línguas. Mas você tem que falar o inglês. Não. A gente sempre fala. Sim, exato. E na hora que você vai para uma entrevista, não precisa ficar com vergonha. Eu falo inglês com sotaque. Não tem problema ter sotaque. Ainda mais aqui, né? Aqui todo mundo tem sotaque. Sim. Então, tem muitas pessoas que não até se o australiano expõem. inventa a palavra aqui. Não, muitas vezes o nosso inglês é melhor, né, então, gramaticalmente. Sim. Então, assim, a gente sempre passa isso para o estudante. Não fique envergonhado. Eu não vou para essa entrevista. Não deixe de se expor, porque as pessoas vão perceber que você é um imigrante, que você tem sotaque. Isso não tem problema nenhum. A questão é, já que você vem para um país de língua inglesa, tenha certeza que você vai realmente aprender a língua, a escrever, a falar, a se comunicar. E aí as portas vão se abrir, porque você falar um outro idioma acaba sendo um diferencial na hora de concorrer vaga com uma pessoa que não tem outro idioma, né? Como você fala duas línguas. Você fala duas línguas, exatamente. Você fala inglês bem, você ganhou do australiano. Exatamente, já está ganhando. Então você tem um plus. Né? Você então tem isso é muito legal. No exterior, você tem muito mais aberto a outras culturas. Esse que é o ponto que eu acho importante. Você já é aberto a culturas. Você entende muito mais do que um australiano, 100%. Não, e aqui, então, quanto a isso, não precisa ter nenhum medo. A gente está falando de português, mas às vezes você não vai estar lidando só, por exemplo, com um brasileiro. Exato. Tem muita gente que vem de Portugal pra cá, entendeu? De outros países que falam português também. Muito espanhol ou também. Gente, se a pessoa fala um espanhol também. Você consegue ajudar.
vem gente de todo lugar. E até falando dessa questão de inglês, a KCA também oferece para os alunos que querem estudar o inglês também fazer o inglês, né? Então, assim, a gente estava até comentando aqui um pouquinho antes de começar de alguns casos de alunos nossos aqui e tal, e que foi muito simples o processo deles nesse caso. Então, eles decidiram o curso, aí a gente fez a aplicação, eles fazem uma provinha de inglês, certo? Isso. E aí depois volta a avaliação da escola, de acordo com, assim, o resultado de acordo com o time acadêmico da escola, e aí a sugestão de quanto que aquele aluno necessita para fazer. E aí a gente estava falando de alguns diferenciais aqui do inglês da KCA, que eu gostaria que você falasse pra legal. gente Vou falar um pouquinho, assim. O que acontece é que a gente tenta focar no inglês mais acadêmico, tá? O inglês realmente do preparação para a pessoa que vai fazer o vocacional. Que o nosso foco principal é chegar no vocacional, mas não dá para chegar no vocacional sem ter um inglês legal. Exatamente. Tá? Tem que ter o IELTS, que é o 5.5, para você conseguir fazer um vocacional, porque quando chega ali na classe, o professor, ele é australiano, ele só vai falar inglês com você, as áreas são específicas, nomenclatura específica. Se seu inglês geral não tiver forte, fica difícil estudar o curso vocacional. Então, a gente faz o teste de inglês, né, como você comentou, mesmo que a pessoa esteja no Brasil ainda, faz o teste de inglês online, a gente consegue dar uma ideia, olha, faltam 10 semanas, você consegue entrar no curso vocacional, 20 semanas, você consegue entrar no curso vocacional. E o nosso programa, ele é bem fechadinho, então, por exemplo, 10 semanas, que é um termo acadêmico, já como você já iria seguir depois. Então, a gente já começa a te colocar dentro do ritmo do que é do curso vocacional. Até o tipo de aula, então, por exemplo, se você estuda de dia, são 3 vezes na semana, já não é um inglês tão pesado no dias de semana, então são 5 vezes na semana, são só 3 vezes na semana, você já vai entrando no ritmo que você vai ter no vocacional depois. Tá? Isso é bem interessante. Então, dá pra fazer esse teste, dá pra ver quanto tempo falta. Então, a gente consegue falar pra vocês, falta 10 semanas, falta 20, 30, 40, o máximo é 40, mais do que isso, realmente, dificilmente a pessoa precisaria, né? E a pessoa tem os breaks, então, ela estuda 10 semanas, ela tem 2 semanas de férias, estuda 10 semanas, 2 semanas de férias, já entrando nesse ritmo, e na época do final do ano, que é o mais interessante, o pessoal gosta muito, né? Tem 6 semanas de férias, que é as férias escolares de verão aqui da Austrália. Então, segue já esse currículo. É igual o calendário acadêmico de igual. escola. Exatamente né? igual. Então, a pessoa já entra nesse ritmo, tem esse tempo maior, o que não é ruim, né? O pessoal gosta, às vezes, né, de vir para a Austrália. Vamos dizer que ele pague 40 semanas, compra 40 semanas de curso, tá saindo aí quase 1 ano e 2 meses de visto. Nada mal, né? Nada mal, perfeito. Né? Faz muito mais sentido. E o que eu achei bem interessante nessa questão do inglês é ele já ser num modelo de... como se fosse o VET já. Sim. Então, porque assim, até quando começa já a trabalhar, etc., não muda muito para quando ele já tiver com... no empregador, essas coisas, já é mais ou menos a mesma coisa. Ele vai trocar, pode ser que troque algum dia da semana, pois sim. Ou não. E isso acho que é importante a gente falar também dessa questão de como são VETs, que os professores são do mercado de trabalho, né? São pessoas que trabalham na área. Às vezes pode ter um pouquinho dessa variação por conta da disponibilidade do professor, né? Às vezes ele também precisou trabalhar tal data, troca para isso aqui, enfim, tudo ajusta. Mas, obviamente, que a escola super avisa com antecedência, sim. super bem alinhado isso, então não tem problema. E essa dinâmica da Austrália, que é o que eu sempre tento falar pra galera, a Austrália, e principalmente em questão de trabalho e essa adaptação, ela é muito dinâmica nesse sentido, né? De por exemplo, você organizar direitinho a parte do trabalho casual, que eu quero dizer, de que você vem, hoje você pode trabalhar, não sei, sábado, semana que vem você vai trabalhar segunda e terça, e as coisas vão se adaptando. Essa é a realidade da Austrália, sentido. Você não sabe o que vai acontecer semana que vem, né? Tipo nos isso. trabalhos. Mas que no fim, das contas, dá exato, certo, só vai, relaxa, que vai dar tudo certo. Depois você acostuma com isso, e aí você sabe que agora, então se eu não quiser trabalhar na quarta que vem, eu posso já avisar? Pode! É até melhor, todo mundo vai gostar. É muito mais flexível do que se você não trabalhar das segunda a sexta, das 9 às 5, não tem isso, né? Então isso é muito legal, que as pessoas depois acostumam, não querem mais voltar pro Brasil. Não quer. Seguir a realidade do Brasil, né? Então esse jeito de trabalhar do australiano é para uma qualidade de vida muito maior, né? Você realmente tem seus horários mais flexíveis e tudo mais, Sim. né? Isso é muito bom. E a questão do inglês também preparatório, eu acho importantíssimo, o que a gente já estava falando aqui. Canso de falar também para as pessoas assim, olha, foca nisso, não queima essa etapa. Não. É super importante, principalmente se as pessoas vão estar... se um aluno vai estar ali lidando... Que é isso, atendendo pessoas, falando com gente, né? Então,
não tem como. E até vejo também na área do Aged Care, acaba que você vira você é um assistente mesmo, você é um cuidador. Então, às vezes, a pessoa precisa ir fazer compra, ela vai precisar fazer alguma coisa. Então, você vai lidar com esse dia a dia de situações que muitas vezes você vai precisar ajudar. Muitas vezes, na maioria das vezes, né? Você vai precisar ajudar ela a resolver. Exatamente. Então, você vai precisar atender um telefone, você vai precisar ligar muitas vezes para, sei lá, ver alguma coisa. Às vezes a pessoa precisa ir no médico, você tem que ir lá confirmar se a consulta tá marcada, sei lá, não tá. Então, tem vários coisas assim que não tem como, se você não tiver muito bem feito assim o inglês, né? Indo além até, quando a pessoa pensa em, de repente, ficar na Austrália, e aí ele é essencial. Porque você tem que fazer um IELTS 5.5, você tem um IELTS até maior, dependendo requerimento do visto. Obrigatório. Exatamente. Então, o que adianta você perder essa primeira etapa? Porque se você tem isso já bem feito, você vai pro vocacional já muito mais forte. E sempre com oportunidades melhores. Sim, com certeza. Não, e depois quer ser um gerente, quer ser alguma coisa Exato. na área maior, Exatamente. você tem que saber lidar e treinar funcionários. Sim. Né? E você vai chegar nisso, no childcare não demora muito para você ser um team leader, né? O líder da sala. Sim. Mas para isso você tem que falar um inglês legal. Sim. Se você não falar um inglês legal, você vai sempre ser a pessoa que tá ali no dia a dia. Nunca vai virar um líder, um gerente, alguma coisa. Você falou isso importantíssimo. No childcare, por exemplo, eu lembro que a minha esposa falava do tal do journal, que é um relatório do dia, né? Então as professoras, ou se você vai trabalhar na área do childcare, tudo que você está fazendo de atividade tem que ser documentado e depois você tem que falar de aluno por aluno qual que foi o desenvolvimento dele no dia, por que ele fez aquela atividade, o que ele aprendeu com aquilo, o que você desenvolveu de parte motora ou de cognitivo, sei lá, não sei se são os termos, tá? Mas só para dar um exemplo. Mais que eu. Já tá contratado, Lucas. Pô, será que eu consigo ficar uma semaninha no childcare? Não dou conta. Não, mas tem que treinar, né? Agora tem que treinar. Mas, enfim, e tudo isso, cara, você precisa ter um writing bom, pra você saber o que você tá falando, que a criança tá desenvolvendo tal. Reunião de pais. O pai chega ali e vai falar como. Exatamente. Né? Então, reunião tem de pais, você tem que ir lá conversar, você tem que atender todos eles. Então, assim, a gente sempre fala, mas eu gosto de repetir de novo, porque o inglês é fundamental. É tipo assim, primeira coisa, é o básico do básico. Não, a gente gosta de enfatizar isso, né, Lucas? Porque às vezes tem alguns estudantes que entram em contato com a gente e falam assim: não, mas eu conversei com meu amigo, ele falou que nem precisa falar inglês e dá tudo certo aí na Austrália. Não, dá tudo certo então, até aquela vírgula, né? Porque... ou então que fala assim, eu quero... bater a barreira. Entendeu? Ou então eu falo assim, não, mas eu quero aquele negócio do dia a dia e tal. E eu falo, cara, esse negócio do dia a dia, ele é bom, eu acho ele ótimo, justamente para você conhecer outras pessoas, você vai conhecer outros sotaques, você vai conhecer outras histórias, você vai conhecer várias outras coisas. É legal, você vai melhorar o teu vocabulário? Depende, eu acho. Entendeu? Depende do círculo que você tá. Depende da onde você tá. As pessoas, entendeu? As pessoas que você tá em volta. Então, assim, é válido e tem que ter. É válido. Também é legal você vir aqui e descobrir gíria, coisa que você não usa. É legal. Você também faz parte de um grupo ali. Mas, para esse sentido profissional da coisa, de, poxa, você tá crescendo na empresa, você precisa falar às vezes com o teu chefe e você precisa argumentar e se vender ali, mostrar que você tem um conhecimento e tal. Cara, você tem que ter um inglês ali fino, sabe? Pra ele olhar e falar, poxa... E é assim, a gente sempre fala isso aqui, porque eu percebo isso e eu falo assim, putz, eu até brinco com a Dani, eu falo muitas vezes, eu vejo que parece assim, putz, sabe analfabeto funcional? Você fala, ok, mas você escreve benzão. Se eu falar pra você assim, ó, faz um texto, apresenta um TEDx pra 40 australianos, você vai se garantir? Aí eu me cobro tipo nisso, eu falo, caramba, acho que ainda não, eu preciso melhorar ali, preciso melhorar aqui. Então tenho que ir lá e tenho que estudar e tenho que melhorar mais. Porque você precisa de um refinamento. Porque conforme você for crescendo no teu cargo e tudo mais, você vai requerer mais responsabilidades. Então você vai estar conversando com pessoas que também são pessoas de cargo maior e mais responsabilidades e tal. Não dá pra você chegar lá falando gíria. Entendeu? Tipo, falando, e aí, meu irmão? E aí, meu brother? E aí, tal. Não, tipo, não tem como, entendeu? Então, assim, se você já focar, aí você tira isso da frente. Porque a barreira que eu vejo que as pessoas sempre colocam é no sentido de, pô, eu fui lá e tal, tentei, mas não entendi o cara tal. Então, assim, a comunicação é tudo, cara. Na minha visão, eu acho que quem tem boca vai a Roma. Então, fala, você tem que saber se vender, você tem que saber se posicionar. Cara, vai estudar isso. Porque não é um bicho de 7 cabeças. Você vai levar a sério ali, você estudou, acabou, você aprendeu. E isso vai te abrir depois
todas as outras portas que você quiser aqui na Austrália, porque aqui é um mundo de oportunidades. A gente tá falando disso de 3 determinadas áreas. Tem várias outras também que também estão cheias de oportunidade. Essa eu acho que são as do momento agora, na minha visão. Não, e o jeito que a KCA desenvolveu a parte do inglês eu achei fenomenal. Módulos de 10 semanas, com intervalo de 2 semanas. A hora que você começa a ficar cansado, já dá uma respirada, vai viajar, vai pra Bali, vai pra Fiji, né? Que tem tanta oportunidade. Ou trabalha full time. Ou trabalha full time, você tá de férias, você pode. Muito bem lembrado. Faz mais uma graninha pra pagar o próximo termo. Exato. Só tem coisa boa, eu adorei esse módulo. E aí, até muito falando bom. do inglês, o que acontece? Ele tá aprendendo um inglês mais acadêmico, porque depois vai ter que fazer um assessment, né? Que já vai aprender como faz, né? Vai ter que fazer projetos em classe. Então, o inglês tem que estar legal. Tudo vai ficar mais fácil. Não dá pra você chegar e fazer um projeto em classe com todas as pessoas de outros países e você não falar inglês. Sim. É impossível. Então tem que Impossível. realmente. A pessoa, mas eu tô com o inglês quase lá. Só que o quase lá não vai fazer você passar os assessments. O que vai acontecer no final? E final? você vai passar perrengue no você final. Vai ter que voltar depois pro inglês. Porque você não tá conseguindo acompanhar os trabalhos que são feitos. Sim. Imagina fazer uma prova em inglês. Você tem que saber o que tá falando na prova. Você não vai passar só porque você não entendeu o inglês. Você não entender a matéria é uma coisa, mas não entender o inglês é outra, né? Então tem tudo isso. Não, né? E às vezes é tão, assim, às vezes é um curto espaço de tempo. Entendeu? Parece, nossa, são 6 meses aqui na Austrália. Não piscar de olhos, cara. Tipo, a dinâmica é diferente. Então, cara, você nem vê, ele vai muito rápido. Então, às vezes, eu vejo que por pouco, assim, sabe? De tipo, não, já quero... Calma, velho. Tipo assim, eu vejo isso, eu falo isso muito para as pessoas. Calma, chega na Austrália, curte, cara. Se adapta aqui, aprende, se dedica ali no inglês, vai fazer as outras... coisas nesse sentido, entendeu? Vai aproveitando tudo que ela pode te oferecer nesse sentido e foca no inglês, que aí depois vai ser... Com certeza. E a turma do inglês é muito importante, né, gente? Porque essa turma é uma turma que realmente fica pra sempre aqui na Austrália. Não sei se vocês percebem isso. Faz o network porque todo das mundo amizades. tá chegando no inglês junto. Esse network é importantíssimo. Importantíssimo. Isso você leva pro futuro. Então é interessante realmente aproveitar esse tempo. Aproveitar, como você falou, e não fazer não só a escola mesmo, mas sair com os amigos, conhecer um pouco mais explorar da Austrália, porque a cidade, todo mundo tá chegando no inglês junto, todo mundo no mesmo barco. Então, pelo menos o pessoal vai todo mundo junto e começa uma experiência a muito junto legal também. Você nunca mais... Eu tenho amigos da época do inglês, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então não pule esse estágio, né? Essa fase da uma da fase Austrália. muito boa. É muito gostosa, realmente. Nossa, tem hora que eu fico pensando, eu podia estar chegando na Austrália, tipo, semana que vem. Não, tem tanta coisa pra falar, né, gente? Porque você fala, às vezes as pessoas estão nos escutando, tem esse sonho de querer vir pra Austrália e fica, mas será que é possível? Como assim? Então, para quem tá nos assistindo, tem vontade de vir pra cá, entre em contato com a gente faz um planejamento, explica como vai ser, até forma de pagamento. Enfim, né, tem aluno que fala, mas eu vou fazer um curso de 2 anos, eu já tenho que pagar tudo de uma vez. Não, é tranquilo, tem... muitas formas, né, de se planejar. Só se planejar, né? É a tal daquela palavra que a gente sempre fala. Não perde o foco e se planeja que dá tudo certo. Então, acho que é muito legal. Eu acho que essa questão do planejamento é fundamental. A gente sempre falou isso também. Até todos os alunos que a gente sempre tenta falar é sempre fazendo isso. Porque a Austrália também, principalmente para quem quer ficar, ela é uma coisa que você toma uma decisão hoje e que ela, assim... vai levar às vezes 1, 2, às vezes 3, às vezes 5, às vezes 10, depende, não tem como cravar a receita do bolo, ela não existe, vai muito de cada um, é muito particular muito isso. Particular. E muita coisa acontece também no meio do caminho. Então, quanto mais planejado e ciente você tá do que você tá fazendo, para onde você tá indo e também fazendo o seu dever de casa, de também estar acompanhando o que tá acontecendo, melhor você vai estar. Mas cara, com planejamento tudo fica mais fácil. É muito mais fácil de você conseguir fazer o pagamento, você juntar o dinheiro, fazer tudo certinho e tal. Então, se planejar, é o que a gente sempre fala. Quem se planeja, colhe depois lá na frente mais frutos. Que é tudo isso. A gente tem casos, né, de diversos alunos que a gente sabe que fez todo o plano, tomou essa decisão, sabe que vai acarretar um tempo, mas que você vê, é até bonito de ver, isso é verdade, assim, porque durante o processo você vai olhando, você vai falando, caramba, aí surge uma oportunidade. Muito legal. Porque a Austrália, ela é maluca, a oportunidade, ela muitas vezes, ela cai no teu colo e assim, ou você tá pronto, ou ela vai passar. E aí você vai ter que esperar vir outro, você não sabe se vai vir outro ou não, as coisas mudam às vezes um pouquinho, mas tem alguns alunos que a gente olha aqui que é esse lance, é bonito de ver, porque, cara, cai no colo deles, mas eles já estão tão prontos e estão tão preparados que eles já estão construindo isso há um tempinho, assim, eles já estão sabendo para onde eles estão,
que, cara, você fica... Eu fico abismado, às vezes, assim, a gente tem estudante aqui trabalhando em multinacional e é estudante, entendeu? E aí a gente tem essa coisa da galera de tipo assim... É muito legal. bom, né? É difícil, aquela coisa toda. Cara, tem um caminho pra isso. E quem faz e se propõe e vai, cara, quando a oportunidade só vai... Aí vira um imã, né? Porque só vai atraindo, assim, coisas boas e melhores e tal. Você fala, caramba, e é muito bonito de ver isso. Então, se você tá aí no Brasil e tá se planejando até pra essas 3 áreas, junto com a KCA, a gente consegue fazer um baita de um plano legal, que você vai começar também, não vai ser da noite pro dia que as coisas vão acontecer. Às vezes até pode, né? É muito particular e a gente também torce para que isso aconteça para todo mundo, mas mais dia menos dia você vai conseguindo botar tudo nos trilhos e fazer tudo dar certo e, assim, realizar o teu objetivo. Seja, se quiser ficar, se não, vai voltar pro Brasil também com um baita de um inglês bom, assim, uma experiência na área, vamos dizer, social, super interessante fora do país, então vai poder levar muito insight pro Brasil, se quiser voltar pro Brasil, enfim. Então só vejo motivos pra... Sim. E vocês têm campus em quais cidades, Ju? Só pra recapitular de novo. A gente acabei nem falando, né? Mas tem Sydney e tem Gold Coast. É que eu sou meio afobado, e aí eu saio atropelando, aí eu falo, aí eu esqueço o que eu tava falando, aí eu lembro. Então são nas 2 cidades onde os brasileiros mais procuram. Adoram então morar, tem muito emprego. E até falando de emprego, Gold Coast, por exemplo, é uma cidade que tem muito age cares, né? Que são as casas de idosos. Ela vai aposentar pra aquele lado, assim, é né? muito Porque comum, porque bom. é Nordeste, né? Calor. Então, por Não, isso, e é muito bom. precisa de mais gente ainda. Então a pessoa fala, mas o Gold Coast, eu ouvi falar que não tem emprego em Gold Coast. Não é? Então, tem algumas áreas que podem ficar um pouco complicadas, mas essas áreas específicas, tanto o child care, porque tem muita família em Gold Coast, como já uma cidade mais, que tem muito mais idosos, tá cheio de emprego nessas áreas. E aí até... Desculpa, você Lógico. complementar ou não? Sim, não, é isso. E aí tá falando disso. Então, por exemplo, se um estudante começar a estudar aqui e quiser, num determinado momento, ir para Gold, é possível? Pode, ele porque faça... os cursos são os mesmos, tá? Inclusive, pode acontecer no meio do curso. Vice-versa também. Foi para Gold Coast, resolveu vir para cá. Eu tenho uma oportunidade em Sydney, que pode acontecer. Pode mudar Só também. avisar a escola, ter o planejamento, termo, né? mudar entre um termo e outro. Porque o curso, ele roda exatamente igual nas 2 cidades. Então, é perfeito isso, então. Então tem essa flexibilidade que é super legal. Só organizar direitinho. Só organizar. Tudo é Não chega na sexta pra querer na segunda tá na outra cidade. Chega sexta, 8h30 da noite lá na escola e fala, não, segunda às 7 da manhã eu quero começar em Sydney. Não vai rolar. Não vai. Tem que fazer tudo certinho, mas há a possibilidade também. Sim. Isso é bom, porque Gold é uma regional, né? Então, pra quem não sabe, também tá no Brasil, tirando Sydney, Melbourne e Brisbane. Todas as outras cidades da Austrália são regionais. Tem mais incentivo, né, para quem quer ficar aqui na Austrália. Para área de imigração. Exatamente. Então, estudar em Gold faz diferença em termos de Skilled Visa, e a gente tá falando de pontos, enfim, que isso aí depois a gente... Outra conversa. Bem maior. Bem extensa, com outros profissionais também envolvidos para nos ajudar a falar mais disso, enfim. Mas também tem esse benefício interessante. Então, se der tudo certo em Sydney, por exemplo, legal... vou sair para uma regional, você tem uma alternativa excelente, porque Gold Coast, assim, das regionais, é uma baita de uma cidade. É uma cidade grande, né, gente? Uma cidade que tem tudo. Sim. Igual. Né? Não, super movimentada, tem Parque da Warner, é o perfil do brasileiro. Tem tudo. Praia, água morninha, calor, bastante brasileiro. Por causa disso, por causa né? disso. Realmente é um perfil bem interessante. Bem interessante. Caramba, hein? A gente fala, né, gente? A gente fala muito. Mas é muito interessante. Ju, muito obrigada, viu, por todo esse insight que você está nos passando. Exato. E por muita informação, a gente sempre tenta trazer isso aqui, né, para todos os nossos estudantes. Da forma mais simples possível, Exato. né? E aí, quem quiser se aprofundar, entra em contato e a gente passa todos os detalhes. E de diversas áreas também, né? Então era super importante, a gente estava há tempos querendo trazer essa área para cá, principalmente agora ficou muito em evidência, por causa de todo esse incentivo do governo e tal. Então, o Caderno falou muitíssimo obrigado por ter vindo. E é isso. Você tem mais alguma dúvida, alguma sugestão, Daniela? Não, que você quer deixar ou para a Ju, ou perguntar para quem está nos assistindo? Não, só vem. Austrália paraíso, gente. Eu sou suspeita, né? Que eu sou apaixonada por essa terra. Terrinha dos cangurus. Não tem como não se apaixonar. Eu falo isso, é real, não tem como. O difícil é voltar, às vezes. O difícil é voltar, o difícil é voltar. O difícil é voltar. Mas é muito bom. Sydney é muito bom, a Austrália é muito boa. Mas é isso. Então, se você tá aí no Brasil, se você tá querendo vir para cá, entre em contato conosco.
ou com alguma das nossas lojas aí no Brasil. A gente tem mais de 50 lojas espalhadas por aí. Você pode entrar em contato com eles ou com a gente também, que aí a gente faz todo esse planejamento para você, te explica como funciona tudo certinho, né, Dani? Faz assim a melhor condição de pagamento. A gente vai ligar pra Ju, vai falar: Ju, pelo amor de Deus, eu tô com esse estudante aqui. Ju. Ele é sensacional, ele é super comprometido, ele é, assim, o cara mais legal do mundo, ou a pessoa mais legal do mundo. Enfim, a Ju vai nos ajudar, a gente vai fazer tudo acontecer da melhor forma para você. Então, não deixe de entrar em contato com a gente pra gente fazer o seu plano aí legal. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, STB Underline Austrália no Instagram, a STB Austrália no YouTube, Spotify, a gente também tá no Spotify. Se você ainda não viu, a gente acha que é um dos únicos que tá no Spotify com vídeo. Então, assim, você consegue assistir o podcast nosso lá no Spotify em vídeo também. Então, STBcast. STBcast, procura lá que a gente também tá lá. Também siga as redes sociais da KCA. KCA Education. KCA Education no Instagram. No Facebook, tudo KCA Education. Tudo KCA Education. Então, põe KCA Education aí em todas as redes e contate a gente também para tudo mais. Ju, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço muito. Obrigada, Ju. Obrigada. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Tchau.